Nós vamos voltar a falar a respeito da CPI, mas agora do ponto de vista jurídico. Nós estamos em contato com a Cássio Miranda da Silva Filho, que é advogado especialista em direito penal e constitucional. Doutora Cássio, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um grande prazer falar com você e com todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Então, Cássio, falando da CPI, é uma questão que está sendo colocada. Até que ponto a CPI tem poder para classificar as pessoas como investigados, para determinar eventuais punições, para forçar a ida de determinadas pessoas convocadas, como o empresário Wizard, que alegou que está nos Estados Unidos acompanhando um familiar que está fazendo tratamento lá e não pode vir para o Brasil. Já houve ameaça de prisão ao Weingarten quando ele estava prestando depoimento por ele ter caído em contradição em relação a uma entrevista anterior. Então eu queria saber qual é a força jurídica de uma CPI. A CPI, Denise, por determinação constitucional, tem os seus poderes equiparados aos poderes da autoridade policial. No caso, um delegado de polícia, seja ele da Polícia Civil, seja ele da Polícia Federal. Portanto, uma parcela dos atos aos quais você faz menção podem ser executados pela CPI, ao passo que outros atos dependem de autorização judicial. A título de exemplo, a CPI, como o próprio nome nos diz, Comissão Parlamentar de Inquérito, tem a possibilidade de convocar determinadas pessoas na condição de testemunha ou na condição de investigado. Portanto, a CPI pode determinar quem são os investigados e quais são os atos investigados, ao passo que outras pessoas podem ser chamadas, repito, na condição de testemunhas. Elas farão uma explanação sobre os fatos aos quais tiveram acesso, para que esses fatos sejam utilizados pelos membros da CPI para a determinação de dois elementos: os elementos de autoria, portanto, quem praticou os fatos, e os elementos de materialidade, portanto, quais são os crimes ou os atos de improbidade administrativa apurados pela CPI. Agora, a pessoa sendo classificada como investigada pela CPI, no caso de se concluir que foi cometido algum crime, qual é o encaminhamento da matéria? Digamos, por exemplo, algum integrante do Ministério da Saúde, ex-ministro, se descobrir que houve mesmo um gabinete paralelo que deu recomendações equivocadas ao governo no tratamento da pandemia. Qual é o encaminhamento depois dessas investigações? A CPI, da mesma forma que as autoridades policiais, conforme mencionamos há pouco, ela colhe os elementos de autoria e materialidade, com a peculiaridade de, na CPI, a elaboração de um relatório pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, e este relatório é votado pelos demais parlamentares. Em havendo a aprovação deste relatório, com todas as circunstâncias de autoria e materialidade, ele é encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público, concordando com estes elementos de autoria e materialidade, possa oferecer as denúncias para que estes supostos autores de crimes sejam processados perante a Justiça. Agora, no caso, por exemplo, de um relatório de Renan Calheiros ser desfavorável ao governo, ele é encaminhado. Agora, há a possibilidade dele ser engavetado, dele não resultar em nenhum processo. Como é que se poderia levar adiante? Há condições, por exemplo, da comissão ter algum recurso junto ao Supremo que faça com que as investigações prossigam? A partir do momento em que o relatório é elaborado e encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público, por força constitucional, artigo 127 e seguintes da Constituição Federal, tem a sua independência funcional. Portanto, cabe a ele, Ministério Público,
determinar se os fatos estão presentes e merecem serem objeto de uma investigação criminal ou não. E aqui há uma peculiaridade. Em virtude das pessoas que são investigadas, este relatório da CPI será encaminhado diretamente ao Procurador-Geral da República. Se nós não estivéssemos falando do Procurador-Geral da República, se nós estivéssemos falando de um promotor de justiça comum ou de um procurador da República comum, haveria a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, discordando do pedido de arquivamento deste membro do Ministério Público, encaminhar estes atos à autoridade máxima do Ministério Público. Mas aqui, repito, o próprio relatório já será encaminhado à autoridade máxima do Ministério Público. Portanto, são poucas as alternativas legais e constitucionais da CPI, caso o Procurador-Geral da República entender não existirem elementos de autoria e materialidade relacionados aos investigados. Porque a gente tem visto algumas decisões isoladas do Supremo, quando cobrado, né, quando acionado, em relação a habeas corpus, a possibilidade de alguns que já estão sendo investigados, como aconteceu com o ex-ministro Pazuello, de permanecer calado. Nós tivemos a situação de Carlos Wizard, que ele conseguiu antes o habeas corpus e mesmo assim ele não compareceu. Tinha a mesma situação do governador do Amazonas, que ele poderia permanecer calado, mas ele optou por não comparecer. Agora, tem instrumentos para levar de forma coercitiva alguém para prestar depoimento à CPI? São dois aspectos distintos, e é importante que os nossos ouvintes e telespectadores entendam. Quando se é convocado enquanto testemunha, você tem a obrigação de comparecer e tem a obrigação de responder todas as perguntas que lhe são feitas, sob pena de, na condição de testemunha, ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho consagrado no Código Penal. Diferentemente da condição do investigado. O investigado, por determinação constitucional, não é obrigado a produzir provas contra si. Portanto, o investigado tem o direito de comparecer e de manter o silêncio. Enquanto investigado, ele tem também a condição ou a possibilidade de afirmar que não comparecerá à CPI, porque, mesmo comparecendo, ele vai preservar o seu direito constitucional ao silêncio. E aí nós adentramos na esfera das discussões jurídicas. Há quem diga que, em virtude da manutenção desse silêncio, a ele também não pode ser imposto o constrangimento de comparecer perante a CPI para manter-se todo o tempo em silêncio. Ao passo que há quem diga que, mesmo dizendo que vai preservar o seu direito constitucional ao silêncio, ele tem a obrigação de comparecer. Independentemente do posicionamento adotado, há a questão da condução coercitiva. A testemunha pode ser conduzida coercitivamente, caso intimada e não compareça por livre e espontânea vontade, do mesmo jeito que, caso entenda-se pela obrigação do comparecimento do investigado, mesmo que ele vá preservar o seu direito constitucional ao silêncio, ele pode ser coercitivamente conduzido a interrogatório. Portanto, há essa distinção, contudo, há também a possibilidade da condução coercitiva determinada pela própria CPI após votação dos seus membros. Agora, doutor Acácio, para nós fecharmos, pode haver uma diferenciação na conclusão
do relator e da comissão em relação aos vários investigados? Porque tem a situação, por exemplo, de quem tem o cargo no governo, o próprio presidente, ou então ministros, secretários, quem está atuando agora no governo que teria o foro especial. Agora, se chegar à conclusão, por exemplo, porque havia um gabinete paralelo que teria outros interesses, foi solicitada a quebra de sigilo financeiro, de sigilo telefônico, telemático, para se tentar descobrir conversas ou comprometimento por outras intenções. Se houver essa conclusão, tem como separar ou tudo será encaminhado ao PGR? Caso não haja qualquer imputação ao presidente da República, e aqui é importante nós entendermos o seguinte: como regra, o presidente da República, no exercício do mandato, não comete crimes comuns. Portanto, se só forem imputados a ele crimes comuns, a CPI não terá efetividade em relação especificamente ao presidente da República. Em relação aos demais acusados, é necessário que nós olhemos para a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: quando forem 2 ou mais acusados em virtude do cometimento de um único crime e um deles for detentor do foro por prerrogativa de função, como regra, com base no princípio da economia processual, há a atração desta prerrogativa em relação aos réus que não sejam detentores desta prerrogativa. Portanto, como regra, em havendo imputações contra ministros, o processo iria todo ele ao Supremo Tribunal Federal. Não havendo imputações contra ministros, aí todos eles não detentores do foro por prerrogativa de função, aí há a aplicação do critério da justiça comum e muito provavelmente seria encaminhado à primeira vara federal do Distrito Federal, razão pela qual os autos não seriam encaminhados, aliás, ao Procurador-Geral da República. Perfeito. Nós ouvimos a Cássio Miranda da Silva Filho, advogado especialista em Direito Penal e Constitucional. Doutora Cássio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan e pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Denise. Sou eu quem agradece. É sempre um prazer falar com vocês, com os nossos ouvintes e telespectadores.